A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês que me assistem. Eu tenho uma mensagem hoje que fala sobre cadê aquele cristianismo bíblico? Aonde está o cristianismo da Bíblia? O que é que aconteceu com o cristianismo atual? O que aconteceu com as igrejas? Precisamos de pessoas que nos relatem a verdade. Precisamos de pessoas que voltem à essência do verdadeiro cristianismo. Hoje as igrejas estão abarrotadas de filosofias mundanas. Hoje as igrejas estão baseadas em conceitos. Sei que a ideia ela é essencial para a mente humana funcionar. Mas a ideia ela tem que vir da mentalidade de Deus. A ideia não tem que ser figurativa, baseada nas nossas ilustrações. As ideias ela não pode ser essencial, baseada nos meus experimentos. A ideia tem que vir através da ideia bíblica. Precisamos resgatar os valores bíblicos, precisamos lutar com fé, precisamos proteger a verdade, precisamos nos levantar verdadeiramente para vivermos a essência dos discípulos, dos apóstolos, da igreja que o Senhor formou quando ele subiu. É necessário que nós possamos ser aperfeiçoados por aquele que nos elegeu, por aquele que nos formou. Eu vou trazer uma passagem bíblica que está em João capítulo 18, no versículo 37 e 38, que diz assim: Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Jesus, ele se pronuncia. Jesus disse na sua palavra que ele nasceu, e ele nasceu para que, ele veio para isso, para vir ao mundo. Para quê? A fim de dar testemunho da verdade. O próprio Jesus é o testemunho da verdade. O próprio Senhor fala da verdade. E ele ainda diz assim: todo aquele que é da verdade. Ele está dizendo: ouve a minha voz. Se você diz que tem o cristianismo, se você diz que está na igreja verdadeira, a comunidade entre cristãos que professa essa fé, que combate essa fé evangélica, que luta contra o pecado, que não entra, não fica se desvirtuando da verdade bíblica, que se santifica dia após dia para ser encontrado com Jesus nos ares. Você é uma pessoa que está com sede e fome de conhecer essa verdade. Você que no teu espírito você diz: eu preciso da profundidade da verdade bíblica. É porque Deus te escolheu. E você precisa combater a heresia, você precisa combater os falsos mestres, você precisa combater as contendas dentro da comunidade evangélica, você precisa combater as discórdias, porque só existe uma verdade, e a verdade é Jesus. Ele deixou isso. Eu quero trazer para você uma coisa, quando ele diz assim: a verdade é aquilo que é consistente com a mente, a vontade, o caráter, a glória e o ser de Deus. A verdade é aquilo que você compreende quem é Deus, a vontade de Deus, como Ele pensa. Em resumo, a verdade é a autoexpressão de Deus. Se você está vivendo os últimos dias inconformado com esta igreja que estamos vivendo, uma igreja que recebe pessoas do jeito que elas são, faz o que elas querem, falem o que elas querem, falem do pastor, falem do irmão, não tem problema não, Deus te conhece. Você pode vir com roupas profanas, você pode falar gírias, você pode se comportar do jeito que você quiser, você pode subir o altar do jeito que você quiser, você pode se relacionar com o mundo e trazer o mundo para dentro. Se você vive isso, deixa eu te falar uma coisa: você foi enganado. Você foi enganado pelas astúcias ciladas do diabo. Você precisa sair deste lugar. Você precisa estar em um lugar
aonde um líder religioso, ele se compadece da sua alma, ele te repreende, ele te exorta, ele te fala a verdade, ele te chama ao arrependimento, ele te chama à confissão de pecados, ele mostra a cruz, ele fala da salvação, ele fala da remissão de pecados, ele fala do sangue do Cordeiro, ele ora por você, ele luta por você, ele te aconselha para a verdade. Se você está nesse lugar, louvado seja o nome do Senhor. Mas se você não está, você deve estar agora desesperadamente em procura deste lugar, porque precisa voltar à verdade. Muitas vezes estamos cheios de filosofias. Muitas vezes as pessoas, elas pegam a palavra de Deus e dizem, mas eu compreendi isto, eu vejo dessa forma. Não, você não pode ver dessa forma. Você não pode pegar a palavra, abrir a palavra e dizer, Senhor, ô Bíblia, fala, o que é que você quer mostrar para mim? Não, você tem que falar, fala do que o Senhor tem em mente, fala a tua verdade nessas escritas, fala de acordo com o conceito mental que foi escrito, não o que você deseja, não o que você anseia, mas o que você necessita. Pessoas doentes que entram na igreja, cristãos, passam 10 anos, 20 anos, continuam doentes, achando que são libertas, achando que estão vivendo coisas gloriosas, anseiam por cargos, anseiam por poderes, por posições, mas não vive a essência da verdade, não vive a essência do cristianismo. O cristianismo é antagonismo ao mundo. Muitas vezes Deus te chama para combater essas armadilhas, combater as contendas. Igreja que não combate contenda, igreja que não combate as discórdias, ela terá problemas sérios, ela terá um pecado alastrado. O inimigo vai infiltrar pessoas se dizendo cristãs para desvirtuar os crentes fiéis, para desvirtuar os verdadeiros irmãos em Cristo. Por isso, se levante, não aceite, não queira qualquer coisa, queira a verdade. A verdade, ela transforma. Se tem pessoa dentro da igreja que se diz estar na verdade, se diz ouvir a voz de Deus e não é transformada, não é purificada, não tem comunhão com os santos, não anda em sintonia com a liderança, elas não estão com a verdade, elas estão contra a verdade. Se levante, se purifique, não seja essa pessoa, não seja essa pessoa. Se você está me ouvindo e você hoje está vivendo essa história, saia disso urgente, não queira isso, queira a verdade, queira a santificação. Os tempos estão curtos e muitas vezes você não terá mais tempo para poder se redimir. Muitas vezes Deus pode tirar um ente querido do seu lar ou da sua casa e você não terá mais oportunidade de conserto. Então volte-se a Cristo. É uma palavra profética, é uma palavra de repreensão para você, é uma palavra de que Deus está te chamando. E não viva um cristianismo raso, superficial. Viva um cristianismo que confronta teu espírito, que pede, exige uma mudança de caráter, de personalidade. Muitas vezes você não sabe que a palavra de Deus diz que quando o Senhor Jesus orando ao seu Pai Celestial, ele em favor dos seus discípulos, ele disse em João 17:17, ele diz assim: Senhor, Pai, santifica-os na verdade. E a tua palavra é a verdade. Não tem outra forma de se santificar, não tem outro modelo de você mudar o seu ministério, é pela verdade. Em João capítulo 14, versículo 6, diz que Jesus é a verdade, o que ele nos fala é a verdade, quem ele é a verdade, independente dos seus conceitos, independente das suas ideologias. Eu te convido hoje a que você se levante e conheça essa verdade, seja santificado pela verdade. Se a palavra de Deus te diz aquela verdade, deve ser feita daquela verdade.
Tem pessoas que estão enveredadas em ideologias e isso não vai funcionar fora da verdade. A palavra de Deus, ela contém verdade, ela é pura, ela é imutável, ela é inviolável. Ninguém pode violar a verdade, que é segundo Jesus, e Jesus não pode falhar. Está em João capítulo 10, versículo 35. Além disso, a palavra, ela é a verdade eterna, a qual vive e é permanente, como o apóstolo Pedro diz em primeira carta, no primeiro capítulo, versículo 23. Olha, a palavra, a verdade é Cristo, como está escrito em Colossenses 3,16, é a palavra de Cristo. Ninguém pode mudar, ninguém pode enveredar ao contrário. Por quê? Porque a verdade é o Senhor Jesus Cristo. Não queira entrar numa igreja que não confronte o pecado. Não queira entrar numa igreja que passe a mão na sua cabeça. Não queira entrar numa igreja que só pensa no seu dízimo, na sua oferta. Não queira entrar na igreja onde todos vivem de forma mundana. Não queira estar numa igreja onde o seu pastor não se preocupa na sua santificação. Não queira estar numa igreja onde os irmãos tenham comunhão. Não queira estar numa igreja onde ela se envolva para o próprio o evangelho, para o objetivo, se santificar, realizar a vontade de Deus. Não queira estar nessa comunidade se ela não prega essa verdade, se ela não prega a santificação, se ela não prega a purificação, se ela não proclama o verdadeiro evangelho, se ela não se importa com almas perdidas. Não queira estar aí. Queira estar no altar de Jesus, queira estar no altar de Deus, queira estar na presença do Senhor, queira mudança na tua casa, queira um casamento vivido pela presença do Senhor Jesus, queira que os teus filhos sejam educados de acordo com a palavra de Deus, queira que o seu chamado, o seu ministério venha arder fortemente para cumprir e padecer pelas marcas de Cristo. Não se importe com o que há de vir, não se importe o que há de sofrer, apenas pense que você foi chamado para a verdade, pense que você foi chamado para um compromisso mais profundo, pense que você foi chamado para a eclesia, para os de fora. Pense que você foi chamado para algo mais sério. Pense que você foi chamado à parte. Você é kadosh. Você foi separado. Você não foi criado, formado para se contaminar com pessoas mundanas. Você não foi separado para poder viver sozinho. Você não foi separado para viver ataques espirituais, ser sucumbido, viver prisão espiritual, ser amarrado espiritualmente, porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E Jesus, ele se entregou naquela cruz para te redimir de todo o pecado. Se está em pecado, confesse seus pecados, se arrependa, muda de ações, muda de caráter, muda de personalidade, muda de comportamento, muda de pensamento e viva uma vida santificada na verdade, e viva uma vida voltada para o Senhor Jesus. Deixa essa verdade para você. Deixa esse vídeo para você. Esse vídeo foi feito para você ter uma mudança. Esse vídeo você estava esperando. Você queria que uma revelação acontecesse na tua vida. Você esperava por uma resposta. Você queria uma direção. A direção é: esteja onde Cristo está. Esteja onde o mal é combatido, esteja aonde a pureza está, esteja onde pessoas lutam, buscam para uma vida santificada, esteja em um grupo de pessoas onde buscam uma vida com Deus, esteja aonde Deus prometeu estar. Se afaste de pessoas más. Se afaste de pessoas enganosas, falsas, traiçoeiras, e esteja naquele lugar que o Senhor Jesus te prometeu. Este é o sinal que Jesus está com você. Gostou do vídeo? Compartilhe. Não é inscrito? Se inscreva, porque muito mais mensagens fortes eu vou trazer neste canal para que você se liberte. Ao você assistir
este vídeo, alguma transformação vai começar a acontecer na sua vida. Eu profetizo, no nome de Jesus, que a partir de agora, você que creu nesta palavra, o Espírito Santo vai começar a mudar os seus sentimentos. O Espírito Santo vai tocar no teu espírito, para que você venha tomar mudança de rota. Você vai mudar a rota, a sua rota vai ser transformada, a sua rota vai ser mudada e a sua vida vai ser transbordada pelo Senhor Jesus Cristo. Recebe essa profecia, recebe essa palavra profética e seja transformado para o louvor da glória do Senhor Jesus Cristo. Que Jesus te abençoe.